Bom dia! Bom dia, gente! Hoje a gente vai ler Jó 4, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, a continuar no seu caminho, nos dá direção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler Jó 4 e vai ser um dos amigos de Jó que vai começar a falar. Mas ele vai começar lembrando que Jó era um homem bom, era um homem reto, mas depois ele vai acusar Jó como se Jó estivesse comendo pão que o capeta amassou, literalmente, por causa dos seus pecados. E sim, nós podemos pagar pelos nossos pecados, aliás, nós pagaremos pelos nossos pecados, mas muitas vezes as coisas que nos acontecem, às vezes não tem uma explicação direta com o pecado, e sim com as provações. As provações nada mais são do que situações que Deus permite na nossa vida e depois elas vão nos aprovar ou reprovar. Para quem? Para Deus? Não, para nós mesmos. Porque nós entendemos, diante de uma situação difícil, onde está o nosso coração. Isso nos reposiciona, isso nos coloca de volta no lugar certo, sabe? Então, tem uma breve explicação, fala assim: chegou a sua vez de sofrer. O primeiro amigo de Jó a falar é Eliafaz. Então Jó quebra o silêncio, se lamenta, aquela depressão e tal, vontade de morrer. E aí Eliafaz vai dar a opinião dele. O primeiro amigo de Jó a falar é Eliafaz. Inicialmente ele diz a Jó que siga o conselho que ele mesmo deu aos outros, que tenha confiança em Deus. E que se lembre de que somente os maus são castigados. E que ninguém é perfeito. Concordo com ele, ninguém é perfeito. Porém, ele vai incitar aqui que Jó está pagando um preço da maldade que Jó possa ter cometido. Mas Jó não cometeu nada de errado no momento. Assim, não que Jó era perfeito, mas a Bíblia fala, Jó era um homem íntegro, bom, que ajudava seus irmãos, que fazia as coisas certas. E Satanás que incitou isso, né? Então vai falar, capítulo 4 de Jó. Então Eliafaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você fica ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente, cara bom, e deu força a muitas pessoas desanimadas. Jó era um cara bacana. Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora chegou a sua vez de sofrer. Oi? Parece um bom conselho, né? Tipo assim, cala a boca e aguenta. Parece um bom conselho. Mas espera aí, como é que é um bom conselho diante de um câncer terminal, que seria a lepra? Como é que é um bom conselho diante da morte de 10 filhos? Como é um bom conselho diante da perda do meu trabalho, de uma vida? Tipo, cala a boca e aguenta. Não, você não tem o direito de reclamar de nada. Sério? Porque é assim que ele fala, Mas agora chegou a sua vez de sofrer. Como é que você perde a paciência e a coragem? A cabeça. Cara do céu. O seu temor a Deus não lhe dá confiança? Ah, tá. Se você estivesse no meu lugar, você estaria confiante, firmezão. É sério isso? Meu Deus. A sua vida correta não te enche de esperança? Quer dizer, o fato de você ter sido bom, de ter servido a Deus, cara, não enche a gente de esperança.
Porque eu vou falar uma coisa pra você. Em algum momento da nossa vida, pode ser que a gente duvide, sabe? E Deus não tem problema com a sua dúvida, desde que você continue caminhando com Ele, buscando Ele, para que essa dúvida seja sarada, sanada. Eu sou a prova viva disso. Já teve momentos em que eu duvidei, mas eu continuei caminhando com Deus, eu continuei agarrada nele. Por quê? Porque ele foi sarando, ele foi sanando. Quanto mais eu fui conhecendo de Deus, mais isso foi ficando para trás. Agora, o problema é duvidar de Deus e ir embora, dar tchau para ele. Porque aí nem a sua dúvida vai ser sanada, nem a sua vida, porque a sua vida vai ficar à mercê de todas as coisas do mal, literalmente. Você vai ficar à mercê de Satanás. Então, aqui quando Jó se lamenta profundamente, ele é ser humano, cara. Pelo amor de Deus. Ele se lamenta, ele tá à beira da morte, ele acabou de perder 10 filhos, ele perdeu o trabalho de uma vida. Não é qualquer coisa. Não é simples. O cara vai agir como tipo assim, uai, você não tem o direito de falar, você não tem o direito de se lamentar. Meu Deus. O seu temor a Deus não lhe dá confiança? Ele não brigou contra Deus. Mas ele tá sofrendo. Qual o problema? A vida correta não lhe enche de esperança? Não, você pode ter andado correta a vida toda. Ainda assim, se vem um BO desse tamanho, você vai chorar, você vai espernear, não tem jeito. Entende? O cara nem blasfemou contra Deus, nem falou nada de errado. Mas lá vem o amiguinho, né, do cão. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído em desgraça? Quer dizer, você não é inocente. É isso que esse cara tá tentando dizer pra Jó. Você não é inocente. Você tá sofrendo porque você deve ter algum pecado escondido que você não tá contando pra gente, seus amigos. Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída. Tenho notado que usaram campos de maldade. Será que tá errado isso aqui? Que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça. Ah, quem planta, quem ara, de arar a terra. Quem aram campos de maldade, plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça. É verdade. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas Jó não plantou nada disso. Quem foi lá e debuiou foi Satanás para ele. Quem amassou o pão. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Deus não está destruindo Jó porque Deus está com raiva de Jó. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar. Eles quebram o dente. Assim como leões não podem caçar, eles morrem de fome e seus filhos se espalham. Isso aqui, o que ele está querendo dizer é que os maus pagam preço, e é verdade. Tudo que a gente planta, a gente colhe, não tem jeito, não tem pra onde correr, tá? E aí, ó, aí ele fala, alguém pode ser correto diante de Deus? Veio a mim de mansinho uma mensagem, o Satanás mandou uma mensagem para ele. Em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem em sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. Ele teve um pesadelo e achou que foi Deus. O terror tomou conta de mim. O meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que me disse, literalmente o cão. Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Tem razão. Mas nós fomos justificados por Jesus. Ou seja, eu não sou correta, mas pelo sangue de Jesus eu fui justificada. Naquele tempo tinha Jesus? Tinha Jesus com Deus. Não tinha Jesus vindo à terra ainda. Mas ainda assim Deus amava esse homem. Deus falou tão bem dele, ele não sabia, mas Deus amava ele. Então, ó, será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador através de Jesus? Sim,
Hoje em dia, depois que Jesus morreu, através do sangue dele, quando Deus olha, estamos nós aqui, está Deus aqui. Quando ele olha pra gente, no meio tem Jesus. Então, ele olha através de Jesus e nos vê limpos e justificados diante dele. Porque ele não olha mais para os nossos pecados. A partir do momento que nós entendemos o sacrifício de Jesus e literalmente o aceitamos como Salvador, né? Porque é ele que nos aceita, mas nós precisamos compreender e aceitar esse fato. Quando nós aceitamos Jesus, literalmente nas nossas vidas, né? Damos a porta de entrada para ele, Deus não enxerga mais os nossos pecados, Deus vai enxergar através de Jesus, e aí nós somos justificados. Então sim, nós podemos ser retos e puros, desde que Deus olhe para Jesus. Então nós precisamos ter Jesus na nossa vida, senão não vai ter limpeza nenhuma, tá? E precisamos nos limpar, ou seja, nos santificar. Não adianta ter Jesus e querer viver uma vida cheia de pecado, como a Bíblia diz, né? Lotada de coisa que ele não quer que nós façamos, tá? Então, ó, Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, até nos seus anjos encontra-se defeito. Mentira. Mentira o que ele está falando. O único servidor celestial que foi Satanás foi expulso do céu. E para você ver, foi expulso com a terça parte do céu, né? A terça parte de anjos. E Deus não deixou nenhum capeta lá em cima. Quando eles se afastaram de Deus, que eram anjos, transformaram-se em demônios. Deus não deixou ninguém lá. Quem ficou lá é quem Deus realmente pode confiar. Ele confia sim. Não é à toa que os anjos trabalham para Deus. Então, você pensa que ele vai confiar nos seres humanos? Ele sabe do começo ao fim. É óbvio, ele vai saber de todas as debilidades. Que são feitos de barro, que foram criados do pó. Foi ele que criou o pó, foi ele que criou o barro, foi ele que fez. Ele sabe de tudo. E que não podem ser esmagados como uma traça. Podem estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre. Ninguém se importa. Realmente tem razão. Vai ser esquecido. A nossa vida, mas depende do que você deixar, principalmente para a tua família. Teu legado, primeiro, é a tua família, depois o resto, tá? A nossa vida se acaba, cai como uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Mentira. A sabedoria provém de Deus. E muita gente alcança a sabedoria de Deus todos os dias. Isso é uma mentira, tá? A sabedoria não é conhecimento. Eu posso conhecer de muitas coisas e ser uma pessoa tola. Mas a sabedoria é aquilo que vem do alto. É as informações do Senhor. Literalmente, é o que o Espírito Santo fala para mim. Entende? Ele vai me mostrando cada dia mais sua sabedoria, seu conhecimento e tudo que eu preciso saber e fazer. E a sabedoria também tá aqui, ó. Também tá na Bíblia. Tá? Isso aqui é sabedoria. E cada vez que o Espírito Santo vai revelando mais e mais e mais para mim, mais eu vou sendo sábia, tendo sabedoria da parte do Senhor. Ó, aqui fala o seguinte. Mateus 12, 35, fala assim: a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. O que significa isso? É o que a gente tem por dentro que tira para fora, que sai para fora. As nossas ações são motivadas pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração. Todos os nossos pensamentos descem ao nosso coração e nós vamos ficando cheios de algo. E aquilo reverbera nas nossas atitudes. Então, pessoas que têm atitudes más é porque por dentro os pensamentos e o coração tá mal. É por isso que é importante tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, né? Principalmente em questão de internet, de televisão.
tá? Quais são os programas que a gente está assistindo. Isso não é bobagem. É porque tudo que você vai vendo ao longo do seu dia vai mudando os seus pensamentos. E os seus pensamentos vão ditar as suas ações. E aí, ó... eu afirmo, continua, 36. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de cada palavra inútil que falou. Fofoca, palavrões, maledicência. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A Bíblia fala de palavras torpes, né? Ou palavras inúteis. Então, os palavrões, as palavras contra as outras pessoas, tudo que... As palavras de maldição contra outras pessoas ou contra nós. Ah, eu sou um burro, eu sou um besta. Tudo isso, essas palavras inúteis, nós prestaremos contas, ó. Mateus 12, 36. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada um vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Ou seja, então tudo que nós falamos provém daqui e daqui. O que tem servido de referência para nós? As músicas, os programas de TV, as pessoas que nós convivemos, o que tem servido de referência? Tudo isso, todas essas referências ao longo do dia, dos anos, dos meses, elas descem ao nosso coração e elas vão reverberar para fora. Então nós daremos conta de cada palavra inútil, aquelas que feriram os irmãos, né? Como as fofocas, as maledicências, aquelas que nos feriram, como maldições, que nós podemos, às vezes a gente fala contra a gente. Ah, eu sou burro. Que isso? Nunca a gente pode falar contra a gente, tá? Nós precisamos falar as palavras de Deus. Eu sou abençoado, eu sou inteligente, eu sou capacitado, porque Deus me capacita. A gente tem que sempre se pôr para cima e procurar não falar de absolutamente ninguém. Ninguém. Porque isso vai constar no tribunal do Senhor contra nós. Infelizmente, né? Para todos nós. Tá? Deus abençoe vocês. Bom dia e fiquem com Deus. Até amanhã.